Fala galera, bom pessoal, nessa aula nós vamos aprender o que é o zero da função afim e também a interseção do gráfico com o eixo y, tá? Basicamente o zero da função afim é onde o seu gráfico da função afim irá cortar o eixo x. E aqui nós vamos aprender onde o gráfico também irá cortar o eixo y, tá? Porque quando o gráfico corta o eixo y, não tem um nome específico para isso. Já quando o gráfico corta o eixo x, ele é chamado de zero da função afim ou também é chamado de raiz da função. Olha só, o zero da função polinomial do primeiro grau f de x igual a x mais b, que é a base, né, da função do primeiro grau, é o valor de x que anula a função e é dado por menos b sobre a. O que significa isso? Eu vou anular a minha função. O que é a minha função? O valor de y, f de x aqui, ó. Então, eu vou anular ele, vou colocar ele como zero. Agora, eu vou isolar quem? Eu vou isolar o meu valor de x, porque aqui está dizendo que o zero da função é o valor que anula o valor de x, que faz a função ser nula, faz ela ser igual a zero, né? Então, vai ficar zero igual a x mais b, tá bom? Estou anulando a minha função, ou seja, o meu y vai ser igual a zero. E agora eu vou isolar o meu x, porque agora eu vou descobrir o ponto que ela irá cortar o eixo x, tá? Pego esse... Vou inverter aqui, né? 0 igual a x mais b, então vou escrever ax mais b igual a 0. Pego o meu valor de b e jogo para o outro lado, ele fica negativo. Agora eu pego o meu a que multiplica o x e passo ele dividindo. Portanto, esse ponto aqui, ó, o valor de x é igual a menos b sobre a. Ou seja, se você pegar a sua função, certo? O valor do b negativo e dividir pelo valor do a, você vai descobrir exatamente o ponto onde a sua função irá cortar o eixo x. Ou seja, você acaba de descobrir o zero da sua função, tá bom? Esse valor também é chamado de raiz da função, certinho? Se você quiser decorar isso aqui, ponto onde a sua função irá cortar o eixo x, menos b sobre a. Ou então você faz esse mesmo procedimento todas as vezes. Coloca o y sendo zero e iguala o meu x e vou encontrar o valor onde ela corta o eixo x, tá? Basicamente, se você for fazer uma análise aqui, ó, para o meu gráfico cortar o eixo x, o y precisa ser igual a zero. Então, foi isso que nós fizemos aqui, ó. Nós colocamos o y sendo igual a zero, nós encontramos o ponto onde irá cortar o gráfico no eixo x, tá? O gráfico intercepta o eixo x em um único ponto, que é a raiz da função, quando f de x é igual a zero. Ou seja, sempre o gráfico vai interceptar o eixo x em um único ponto. Da mesma forma, é onde ele vai interceptar o eixo y também no único ponto, tá? Onde ele intercepta o eixo x, esse único ponto, é chamado de raiz da função, quando o f de x é igual a zero, ou seja, quando o y é igual a zero, tá? Portanto, o par ordenado do ponto em que a reta intercepta o eixo x é sempre menos b sobre a, que é isso daqui, né? E o y vai ser igual a zero, esse que é o par ordenado. Você faz menos b sobre a, você encontra o valor que intersecta, né, o eixo x, e o y dele vai ser zero, o par ordenado, tá bom? Exemplo, ó, encontre o zero das funções abaixo. Então tá aqui, f de x, eu vou colocar igual a zero, vai ficar 0 igual a 2x menos 6, tá? Então, ó, vou passar o 6 para o outro lado, vai ficar 6 igual a 2x. Você pode simplesmente isolar o x da esquerda ou mudar de lado, você que sabe, fica a seu critério, tá? Da forma que você achar mais fácil. Eu vou isolar o x à direita. Tem algum problema? De forma alguma, tá? Aqui, vou passar o 2 para o outro lado dividindo, vai ficar como? 6 dividido por 2 é igual a x. Portanto, x igual a 3, né? Que é 6 dividido por 2. De cá, ó, f de x, outro exemplo, né? F de x igual a menos x mais 5. Passo, né? Primeiramente, vou definir o f de x nulo, né? Igual a zero. Vou fazer o quê? Passo 5 para o outro lado, vai ficar menos 5 igual a menos x. Então, vou ter que multiplicar por menos 1, porque o x está negativo, né? A incógnita. Então, multiplicando toda a expressão por menos 1, vai ficar como? X igual a 5, tá? Então, o zero dessa função aqui é qual? Dessa função aqui é 3. O zero dessa função aqui é quem? É 5. Então, o que significa zero da função? É quando a sua função é igual a zero. Ou seja, esse ponto que a sua função é igual a zero, o y é igual a zero, você encontra o ponto onde ele irá cortar o eixo x, tá? Então, é chamado de zero da função. E também é conhecido como raiz da função. Agora, segundo ponto, interseção do gráfico com o eixo y. O ponto em que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau intersecta o eixo y é sempre quando x é igual a zero, tá? Na coordenada 0b. No caso da função do primeiro grau, o cruzamento do gráfico com o eixo y ocorre no ponto de ordenada b, tá? Então, sempre o gráfico irá cortar o eixo y aonde? No valor do coeficiente b aqui da sua função, ó. Tá? Por quê? Porque se você colocar o x sendo zero, o que vai sobrar na minha função? Somente
o valor aqui do coeficiente b, o 5. Se eu colocar o meu x aqui sendo zero, o que vai sobrar? Menos 6. Então, sempre o seu gráfico irá cortar o eixo y, aonde? No ponto do coeficiente b, tá? Então, tá aqui, ó, um exemplo aqui, ó, eu tenho essa função aqui, né, uma função crescente, tá? Poderia ser uma função decrescente, né? Mas nesse exemplo aqui eu tenho uma função crescente. Olha onde o gráfico cortou o meu eixo y aqui, aonde? O coeficiente b. Certo? Onde o meu gráfico cortou o eixo x aqui, ó, no ponto menos b sobre a, ou seja, a raiz, o zero da função, tá? Então, quando você for fazer o esboço de um gráfico da função do primeiro grau, basta você encontrar dois pontos apenas. Quais? Onde ele corta o eixo y e onde corta o eixo x, certinho? Como eu encontro o ponto onde ele corta o eixo x? É a raiz da função, menos b sobre a, ou simplesmente coloca, né, aqui na função o y sendo zero e isola o meu x. Eu vou descobrir esse ponto aqui, ó, tá? E também o ponto onde corta o eixo y, aonde? É exatamente o coeficiente b da sua função, é o ponto onde ela corta o eixo y, tá? Vamos aqui para dois exemplos aqui, ó. Faça o esboço do gráfico da função do primeiro grau, apenas utilizando o zero da função e o ponto onde intersecta o eixo y, tá? Então vamos lá, zero da função, vou descobrir ele aqui, ó, coloco o x, né, o y, quer dizer, perdão, sendo zero e resolvo, né, 0 igual a 2x menos 4, ó, vou passar o 4 para o outro lado, vai ficar 4 igual a 2x, né, só que eu vou escrever o contrário, 2x igual a 4. Passo 2 dividindo, x igual a 4 sobre 2, portanto, x é igual a 2, tá? Se você utilizar essa fórmula aqui do início, dá a mesma coisa, o mesmo resultado, olha só. Menos b sobre a. Quem que é b aqui? É o menos 4, vai ficar menos o menos 4, ele vai virar mais 4, sobre o a que é 2, então mais 4 sobre 2 é igual a 2. Então, você pode usar esse procedimento aqui, ou essa fórmulazinha aqui, o que é menos b sobre a, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Agora, quem é o ponto onde corta o eixo y? No coeficiente b, ou seja, menos 4. Onde corta o eixo x? No 2. E no eixo y? No menos 4. Tá aqui, ó, raiz da função, que é o zero da função, e aqui é o b, menos 4. Então, agora basta eu ligar esses dois pontos aqui, ó. Pronto, eu acabei de construir o meu esboço do gráfico apenas utilizando o ponto que corta o eixo x e o ponto que corta o eixo y, tá? Para finalizar nossa aula, exemplo b, f de x igual a menos x mais 2. Ou seja, vamos descobrir o ponto que corta o eixo x, né? Coloco o y sendo zero. Então, ó, passo 2 para lá, vai ficar menos x igual a menos 2, portanto, x é igual a 2. Ou você pode utilizar a fórmula menos o b, que é 2, dividido pelo a, que é menos 1, tá? Aqui tá entre parênteses, não tem necessidade de colocar entre parênteses não, tá? Vou até tirar aqui, ó. Aqui, ó, menos 1, tá? Então, aqui, ó, precisa também desse aqui não, tá? Pronto, então, ó, menos o b, que é quanto? O b é 2, né? Então vai ficar menos 2 sobre o a, que é menos 1. Então vai ficar menos 2 dividido por menos 1, vai dar 2 positivo. Pronto, eu descobri o ponto que intersecta o eixo x. Agora, onde intersecta o eixo y? Também no mais 2, porque o coeficiente b vale 2, tá? Então, ó, 2 do eixo x, 2 do eixo y, ligou aqui, eu tenho, ó, o ponto onde intersecta o eixo y, que é no coeficiente b, e o ponto que intersecta o eixo x, que é o zero da função, que também é conhecido como raiz da função. Certinho, galera? Então, essa foi nossa aula sobre zero da função afim e interseção com o eixo y, tá? O zero da função afim é sempre o ponto onde irá cortar o eixo x da sua função, certinho? Fico por aqui e fui!